Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assôs, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Lucas continua a narrativa colocando no plural, porque ele está entre esses que vão viajar de barco e Paulo escolhe ir a pé, sozinho. Isso é diferente, porque Paulo está sempre acompanhado, ele faz muita questão das pessoas, ele gosta de estar com pessoas, mas o momento já é diferente, você já percebe a diferença na forma como ele escolheu fazer o percurso. Ele coloca os seus companheiros de missão, aí, de viagem, a bordo do barco, e ele decide fazer o mesmo percurso, mas indo por terra, ou seja, ele vai a pé sozinho. E aí nós não temos aqui as razões, Lucas não fala, olha, ele escolheu ir a pé porque ele queria fazer isso, aquilo outro. Não, as razões são desconhecidas, mas nós podemos imaginar. O que levaria Paulo a fazer um tão grande esforço físico assim, já que ele pregou no dia anterior, vamos lembrar o que vem no dia anterior? O que nós lemos na meditação passada? Ele pregou por horas e horas a fio. Quando era meia-noite, já fala que ele estava numa longa pregação. Nós não sabemos que hora que começou a pregação. E depois vem aquela informação que ele pregou até o dia clarear. Ele passou a noite inteira pregando. Nós sabemos muito bem o quanto atividades mentais, intelectuais, cansam. É muito mais fácil você limpar o chão, lavar a parede, lavar a louça, lavar roupa, porque o seu corpo está em atividade, mas a sua mente está relaxada, ela está descansando. Mas quando você é obrigado a colocar o seu cérebro para funcionar na potência máxima, porque quem prega, quem fala, está usando as suas faculdades mentais ao máximo. Isso cansa muito. 1 hora de discurso é como se você tivesse trabalhado 12 horas, 15 horas. Tanto é que quando um pastor termina uma reunião, ele está exausto. É comum a gente ver os nossos maridos cansados. Você pensa, mas ele fez uma reunião. Pode pensar, quando a pessoa não entende, mas ele só fez uma reunião, ele ficou parado, falando. Mas falar cansa excessivamente. E às vezes é um cansaço que você não consegue descansar rapidamente, porque você para, mas a sua mente continua trabalhando, porque como ela acelerou demais, o normal é que ela leva um tempo para desacelerar. Por exemplo, quando você vai para o programa de TV, programa à noite, 10 horas da noite, o pastor fica ali, ele faz 1 hora de programa. Quando ele chega, até desacelerar do programa, tem aquelas luzes, tem a pressão do ao vivo, de fazer tudo dar certo, de atender as pessoas no ar. Que você coloca uma pessoa ao vivo, você não sabe o que a pessoa vai falar, você tem que estar pronto para ouvir qualquer coisa, não é? Então, aquilo é um desgaste enorme. Às vezes as pessoas não têm noção do que significa fazer uma reunião. Quem está sentado está naquela posição confortável, Então, como você está na meditação aqui agora, todos vocês estão super confortáveis. Eu estou na pressão de passar o que precisa ser passado, porque quem prega sabe que vai ter que dar conta a Deus daquela missão de pregar. Então, ao mesmo tempo que é um privilégio, há uma exigência, há um ônus dessa tarefa muito grande, Provoca um cansaço mental enorme. Quando chega ao final de cada dia, você vê que todo pastor, o que ele menos quer é falar, ele quer descansar a cabeça. Então, Paulo vem dessa pregação longuíssima, de muitas horas a fio, e com certeza ele deu tudo de si. E depois, quando vai partir, ele decide estar sozinho, ou seja, ele não quer
conversar naquele momento, ele quer o seu tempo a sós com Deus para meditar nas atividades que virão a seguir, para organizar, de repente, a sua... eu coloquei até aqui alguns pontos importantes da solidão, em alguns momentos, né, eu nem digo solidão, mas da solitude, porque você precisa organizar as suas ideias, né? A mente é um lugar que precisa estar organizado. Nós temos ideia, por exemplo, de organização com respeito à nossa casa, às nossas gavetas. É muito comum você abrir uma gaveta da cozinha, você olha e fala, isso aqui precisa ser arrumado, não é? Porque 2 dias que você não coloca as coisas no lugar, que você está com pressa, resolvendo outras coisas, você vai ver as colheres estão fora do lugar, não é? Você vai procurar o adoçante, você já não sabe mais onde está o adoçante tinha que estar lá perto do chá, do café, e ele está lá perto do macarrão. E se uma desordem simples acontece na nossa casa por causa de rapidez, por alguma outra coisa, imagina a desordem que pode acontecer na mente. Por isso que nós precisamos desse tempo de falta de barulho, né? Porque não é só não ter pessoas à volta, mas ter silêncio também. Porque de repente você tira as pessoas, mas você está com o barulho do mundo, não é? Porque hoje o mundo está muito barulhento. São muitas músicas, muitos vídeos, muitas mensagens no telefone. Isso tudo causa desordem na nossa mente. E nós precisamos ter a nossa... Existe cérebro e existe mente, são 2 coisas diferentes, né? Então, nós precisamos ter saúde neurológica, saúde no nosso cérebro. Nós temos sempre que ter esse cuidado, né, de... O que eu como que faz mal para o meu cérebro? O que eu faço que faz mal para o meu cérebro? Porque nós servimos a Deus, nós precisamos de um cérebro bom, né? E hoje você está aí diante de notícias assustadoras de doenças neurológicas e mentais. O que mais está acometendo o mundo são doenças de ordem neurológicas e mentais, né? Então nós precisamos ter sempre esse alerta diante de nós. Eu preciso manter a minha cabeça boa. Cabeça aí entenda nos 2 sentidos. A minha cabeça precisa estar boa. E o que eu faço para ter minha cabeça boa? A comida, o descanso, o silêncio. Paulo optou aqui por ir sozinho, não é porque ele não queria estar com as pessoas, porque ele não amava as pessoas, porque ele era um ser problemático. Tem gente que escolhe estar sozinho porque é problemático, não é porque tem outros motivos, não. É porque a pessoa de difícil trato mesmo, é difícil lidar com ela, não se dá com ninguém. Então, não é porque ela quer saúde, não, porque ela quer colocar em ordem a mente. É porque ela não se relaciona bem com as pessoas. É um problema espiritual, né? Mas esse tempo de solitude é o tempo que você está organizando as suas ideias. Às vezes eu vejo pessoas que estão desanimadas na fé, mas no fundo, a origem daquele desânimo não é nem o desânimo em si, porque ela não ora, ela não jejua, ela está cansada, ela está só cansada. Quando ela descansa, as coisas mudam de cor. Ela começa a ter uma disposição que ela não tinha antes. Então, até o cansaço do barulho desse mundo atrapalha a nossa missão. É preciso, de repente, você fazer esse tempo de estar organizando as coisas em casa ou estar passando roupa e não ouvir nada. Você decide, eu não vou ouvir nada, eu só vou ficar sozinha aqui com Deus e com a minha mente. E aí você vai arrumar as gavetas da sua mente lá, né? Imagina isso, que a mente é como se fosse uma casa que precisa ficar em ordem. E é um serviço que ninguém pode fazer, só nós podemos fazer. Uma noite mal dormida coloca o nosso cérebro e a nossa mente em desordem. Nós acordamos e passamos a sentir coisas que nós não sentiríamos se nós não estivéssemos cansadas.
O cansaço muitas vezes cria sensações, emoções, sentimentos que não são bons para a nossa missão. Nós temos que ter cuidado com isso. É como a própria menopausa. Quantas pessoas que por causa dos hormônios começam a sentir coisas que elas não sentiriam se elas estivessem bem, hormonalmente falando. Não sentiriam, mas elas passam a sentir porque um simples hormônio oscilou. Olha então quanto nós somos frágeis e vulneráveis. Coloca em ordem a sua mente, coloque em ordem o seu cérebro, porque você precisa dele para servir a Deus. Nós precisamos da nossa cabeça boa para servir a Deus. Então, de vez em quando, ora, bota a mão na sua cabeça, a gente faz o propósito da água. Meu Deus, me dê saúde aqui, eu preciso da minha cabeça. É com a cabeça que eu te sirvo também. Eu não preciso só de joelho, de braço, de coluna, eu preciso de cabeça boa, não é? De raciocínio bom para te servir. Então, Paulo, quando decide ir caminhando, ele está mostrando a sua sabedoria, de identificar o que a sua alma precisa. Nós temos sabedoria para isso? Porque eu não sei o que você precisa, eu não sei em que momento da sua caminhada você está, mas todas nós estamos no momento. Eu preciso identificar os meus momentos, porque senão eu não vou conseguir dar o melhor de mim para vocês. Eu não vou conseguir ensinar, orientar, servir a Deus como Ele gostaria. Então, é momento de dormir? Eu preciso dormir. É momento de ficar sozinha? Eu preciso me dar essa disciplina. A disciplina é fundamental para quem serve a Deus, para quem faz uso das suas capacidades. Então, eu preciso cuidar do meu corpo, mas eu preciso cuidar da minha mente. Nós estamos vivendo num tempo de adoecimento mental. Existe, inclusive, um dia de saúde mental. E tem muita gente no meio evangélico que não está batendo bem. Não está. As coisas não estão muito em ordem na cabeça. Não é? A gente precisa se cuidar. E quando as coisas não estão bem, eu preciso buscar as razões. Por que é que não está bem? Tem um motivo, tem um porquê. Então, vamos descobrir o momento de entrar no navio, vamos embora todo mundo, e vamos brincar e vamos rir, o momento de ir sozinho. Espera aí, eu preciso desse tempo, eu vou parar aqui agora. Eu vou ficar aqui. Ele está fazendo um esforço físico muito grande, porque era confortável para ele entrar no navio, não era? Claro, para o seu corpo era confortável, mas não era para a sua mente. Então, ele está fazendo um esforço físico para que a sua mente, eu imagino, nós não temos as razões conhecidas aqui, mas eu imagino que ele precisava desse tempo a sós, tanto com Deus, quanto para organizar o que ele ia falar. Ele sabe do que espera aqui à frente, ele vai ter uma grande despedida. Despedidas são fáceis? Quem é que passa de boa na despedida? Ninguém, gente. O ser humano não foi criado para se despedir. Despedidas são difíceis. Nós, então, que fazemos a obra de Deus no altar, pastor e esposa, são seres que estão o tempo todo se despedindo dos lugares. Não é fácil, nós precisamos encontrar mecanismo para nos separar das pessoas que nós amamos. E a vida é assim, né? Nós nos separamos, olha o quanto doeu separar dos pais, a separação dos irmãos, não é? Hoje, talvez, para quem tem muito tempo, essa dor, não tem mais essa dor, essa separação. Tem a saudade, mas não tem a dor do corte da separação, porque já foi feito. Mas aqueles que entram, que estão recentemente na obra, que casaram há pouco tempo, sentem essa dor ainda, não é? Se separar das pessoas que partem, não é? Como é doída a dor de deixar uma pessoa no cemitério. Dói, claro que dói. Só que nós precisamos ir trabalhando com a nossa mente o seguinte pensamento: não, essa pessoa não está aqui, eu não estou deixando o meu ente querido nesse cemitério. Aqui são só os restos mortais do corpo, aqui é só esse corpo. A alma dele não está aqui. Você vai trabalhando com a sua
mente, porque senão você pira, não é? Chega um momento, são tantas despedidas, são tantas dores, chega um momento que a pessoa não aguenta. Então, cuida da sua cabeça, porque você precisa estar com a cabeça boa, né? Para ajudar o seu marido, para ajudar as pessoas aflitas, porque nós já estamos recebendo pessoas que estão com uma desordem mental, espiritual enorme, não é? Quantas vezes nós vamos atender as pessoas e elas estão com um discurso desconexo? Elas vão à frente, voltam atrás e falam coisas. Você fala, meu Deus, ajuda essa pessoa, Senhor. Mas aí se você também tiver meio, né? Aí não pode. E eu já vou preparar vocês. Chega um momento na vida que a cabeça vai ficando mais cansada. A tendência é a pessoa já ficar mais esquecida, pensamentos recorrentes, você tem que ficar, não, tá amarrado, tô pensando demais nisso, você tem que ficar colocando ordem nas coisas, não é assim? Alguém se identifica. Por que eu tô pensando tanto nisso? Não quero, não aceito, Jesus está amarrado, vou pensar em outra coisa. Você tem que ter esse autoconhecimento de si mesmo. Então, o tempo de solitude, eu coloquei aqui alguns pontos, né? A solitude, a solidão tem que fazer parte da nossa vida em algum momento. Por quê? Porque ela gera autoconhecimento, ou seja, o primeiro relacionamento que nós temos é conosco mesmo, né? Nós precisamos nos relacionar primeiro com a gente. Aqui é você se conhecer. Por que você está sentindo o que você está sentindo? Peraí, por quê? O que gerou esse sentimento? O que está gerando essa hostilidade com respeito àquela pessoa? Autoconhecimento. O tempo de solitude gera comunhão com Deus. É a comunhão mais sagrada que nós temos, relacionamento com Ele. Nós podemos nos relacionar com Deus em comunidade? Claro que podemos. No coletivo? Sim, podemos. Mas todos precisam de um tempo a sós com Deus. Isso é insubstituível, né? Assim como nós podemos estar com o nosso marido junto de pessoas, mas tem um momento que nós estamos sozinhos, né? Sozinhas com eles. A solitude cala o mundo forçadamente. Nós precisamos impor o silêncio. Eu creio que há um adoecimento mental tão grande nessa geração, nunca houve um tempo de tantas doenças mentais e neurológicas. Por quê? Porque há muito barulho, muito barulho. Antigamente existia muito silêncio. Lembra nas casas? No tempo que as mais velhas aqui, as mulheres que têm mais de 40 anos aqui, se lembram disso. Para você ter barulho em casa, precisava ligar o rádio, porque ninguém ficava com a televisão ligada o dia todo, né? A televisão tinha seus momentos. Nem tinha programação interessante o dia todo. Tinha as programações específicas, né? Ou tinha um programa de rádio, mais nada. De resto era o quê? Silêncio. Hoje nós não temos silêncio. Então nós precisamos forçadamente nos impor esse silêncio. Então não é toda hora que você tem que ouvir pregação. Tem momentos que você tem que parar um pouquinho. Você tem que digerir o que você ouviu. Se você ouvir pregação 24 horas por dia, o que você vai fazer com aquilo? Tem que parar um pouquinho. Peraí, eu tenho que digerir o que eu ouvi. Às vezes, gente, a palavra é tão forte que eu não posso colocar outra palavra em cima. Porque imagina, é como o nosso estômago. Você consegue comer o tempo todo? Você não tem que ter o tempo. Peraí, tem que fazer a digestão disso aqui. Com palavra é a mesma coisa. Deixa a sua alma digerir. Eu preciso digerir isso aqui. Foi falado isso, foi falado aquilo, foi falado aquilo outro. Deixa eu prestar atenção. Deixa eu absorver os nutrientes dessa comida, né? As pessoas estão comendo e não estão digerindo, né? E gera autocontrole. Quando você se impõe uma disciplina, você está gerando força. Nós muitas vezes queremos a força, mas rejeitamos o processo que gera a força. Por exemplo, para ter força no braço, nós precisamos levantar peso. Mas quem quer pegar peso? Ninguém quer, não é?
Quando você vê peso, você foge. Ou você olha para outra pessoa, tipo assim, leva você. Só que o peso é o que faz o nosso músculo crescer, é o que mantém a saúde dos nossos braços. Então, você precisa estar o tempo todo em contato com o sofrimento para ter força. Então, nós precisamos da disciplina. Eu quero força, então eu preciso gerar a dor para ter a força, né? Olha como a eletricidade é gerada. É do nada que aparece energia nas nossas casas? Você vai numa hidrelétrica, olha como a energia é gerada através da água, dos ventos. A energia não vem do nada. Então a força vai vir de um processo de dor, de sofrimento. Nós nunca podemos ser aquele tipo de mulher que foge. Ai, não quero fazer isso, porque não? Né? Porque tem mulher que não quero levantar nem uma sacola. Você vai ficar fraca, você não vai ter músculo. Tem que carregar o peso. Tem que ter o trabalho, tem que escovar a parede, tem que abaixar. Às vezes, quando a gente fala assim, por que as coisas quando caem vão para os lugares mais difíceis? Eu já fiz essa pergunta, mas por que só cai, né? A aliança cai, ela entra no pior lugar para você pegar. Eu falei um dia comigo mesmo, depois de anos reclamando disso, eu acho que é Deus, só pode ser Deus, para me fazer abaixar, para que eu não fique enferrujada. E eu não vou pedir ninguém para pegar, eu vou ter que me abaixar, mesmo que eu grite, mesmo, né, que eu sinta dor. Por quê? Se não acontecer isso, nós não saímos da nossa zona de conforto, não é? E aí, quando a gente deixa de se abaixar, o que acontece? Nós ficamos todas enferrujadas, não é? Até para se levantar da cadeira na hora da reunião. Olha como nós somos, olha como nós buscamos o conforto. Como é que a gente quer se levantar? Tem a cadeira na frente, você quer segurar na cadeira para fazer o menos esforço possível. Eu já estou me corrigindo, não vou segurar em lugar nenhum, eu vou me levantar sozinha. Veja se vocês já não estão assim, tentando segurar em alguma coisa para não fazer esforço. São compensações que nós arrumamos para fugir da dor, para fugir do esforço. Não pode ser assim, né? Vamos para o versículo 14. E logo que se juntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios. E no outro aportamos a Samos e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Você vê aqui um percurso de cerca de 3 dias, né? Então no 14 nós percebemos que Paulo, o barco já estava lá, e Paulo, caminhando, encontrou com os seus companheiros de viagem, né? E aí ele entrou no barco, depois desse um dia caminhando sozinho, botando as ideias em ordem, ele se entrou no barco, aí de Assos eles foram até Mitilene, parece o nome de uma pessoa, né? Mitilene, e depois eles passaram aqui por Quios, e depois eles aportaram a Samos e ficaram lá em Trogílio, né? E depois você vê mais um outro trecho da viagem até Mileto. E aí a gente percebe que Paulo está no controle da missão ali. Ele decide, né? Você vê que ele é o responsável pela equipe. Ele não deu a liberdade para alguém decidir para onde é que nós vamos, quanto tempo nós vamos ficar. Não. Há um comando na missão. Nós vamos para tal lugar, aqui nós vamos partir, daqui para lá e vai ficar. Ele está no comando. A igreja de Jesus precisa de comando. Uma família precisa de comando. Deus criou o mundo com essa forma hierárquica, porque você vê claramente que há um comando da missão. Aqui nós temos um grupo que está pregando a palavra de Deus, mas tem uma pessoa que decide, decide. E essa pessoa não está aqui, vamos votar? O que vocês acham? Senão eles não iam sair do lugar. Vocês acham que eles iam fazer esse percurso em 3 dias? Nunca. Então nós vamos fazer isso e pronto. O restante obedece.
Quem está à frente, está tomando as decisões, vai ter que se responsabilizar diante de Deus pelas decisões. Vamos obedecer? Né? A obediência é uma coisa que está faltando na nossa sociedade hoje. Mas você vê claramente que Lucas é médico. Eu não sei a profissão dos outros que estão com Paulo aqui, mas eles não têm dificuldade em obedecer a um comando aqui. Né? O 16. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. A, B, C, D, tem nesse versículo, vamos, por parte. Então, olha só o comando de Paulo. Já fala aqui, porque Paulo já tinha determinado. Ele está dirigindo a comitiva. E ele tinha determinado uma outra coisa aqui. Eu não vou entrar em Éfeso. Por que será que ele não queria entrar em Éfeso? Ele gostava tanto do povo de Éfeso, não é? Ele gostava tanto da igreja em Éfeso. Paulo tinha pouco tempo. Aqui nós temos a informação que ele queria chegar para a festa de Pentecostes lá em Jerusalém. Então ele está focado. Ele sabe que tem um percurso enorme pela frente. Então ele precisa se dedicar. Ele tem em mente que se ele entrasse em Éfeso, pronto, acabou o Pentecostes. Eu não vou conseguir sair de Éfeso rápido. Né? Porque, vamos imaginar, eu não sei o nome das pessoas, mas o Trófimo vai me chamar para ir na casa dele. A Maria vai me chamar, eu também vou ter que ir lá, porque se eu não for, vai ficar triste. Quantas casas eu vou ter que visitar? Né? Quantos cafés eu vou ter que tomar? É a mesma coisa quando a gente vai visitar a nossa família, depois de 5 anos, 6 anos, você vai lá, por exemplo, eu vou lá no interior de Minas Gerais, eu tenho que ir na casa de um por um, senão eu não vou na casa de ninguém, tipo. Às vezes, quando é rápida a viagem, eu só fico na casa da minha mãe, porque eu sei, se eu for numa tia, eu tenho que ir em todas as tias, não é assim? Você imagina se Paulo chega em Éfeso e vai na casa de um, não é? Vai dar encrenca isso. Então, eu decidi que eu vou passar bem longe, só na costa de Éfeso. O que nós fazemos que nos rouba da missão? Às vezes, nós não identificamos os ladrões de tempo, não é? Nós temos, e hoje o tempo dá, né? Nós temos um problema sério para dar conta das nossas atividades ao longo do dia. Mas existem ladrões de tempo na nossa vida, todo mundo tem. Quais são os seus ladrões? Porque se nós não formos focadas, o dia termina e não houve tempo para fazer o que precisa ser feito, não é? Nós ficamos ali, damos volta e não conseguimos fazer. Então, quais são os seus ladrões de tempo? É preciso colocar os limites. Quem coloca limite é a própria pessoa. Eu não posso colocar limite para você. O seu marido não pode colocar. Tem um versículo na Bíblia que eu nunca tinha entendido, eu já tinha lido ele há muito tempo. Está lá em Deuteronômio, eu acho que é 22, quando fala do parapeito. Não sei se vocês já leram, né? Eu fui entender esse versículo há uns 5 anos só. Eu não entendi. Eu achava que era assim, bom, Deus está se preocupando com as pessoas. Quando ele fala, quando você construir uma casa, coloca parapeito no seu terraço. Deus, isso na Bíblia, né? Você lê e você fica sem entender. Mas o que significa aquele parapeito? Limite. Porque lá fala, se você não colocar o parapeito, vai ter acidente na casa e você vai ser culpado de sangue. Vai ter morte ali. Porque, claro, uma pessoa vai cair do terraço. Então, todas as vezes que você vê uma varanda, a varanda tem que ter o quê? Parapeito. É bíblico. É uma ordem de Deus. Imagina, ele deu um mandamento para isso. Então, nós precisamos colocar parapeitos nas nossas varandas. A varanda é um lugar, de repente, de lazer, não é? A varanda pode ser o seu Instagram, a varanda pode ser o seu WhatsApp, a varanda pode ser o filme, a série, a varanda pode ser um hobby que você tem, eu vou fazer caixinhas, vou pintar caixinha. Coloca parapeito. Se você não colocar o limite, você vai cair dali, vai ter sangue na sua
vida espiritual, vai ter morte. Então, nós temos que colocar limites. Né? Então, Paulo fala, eu não vou entrar em Éfeso. Eu sei que se eu entrar, eu não vou conseguir sair dentro do prazo que eu preciso. É um homem extremamente decidido no que quer. Né? E aí ele queria ir para Jerusalém. Paulo tem um amor por Jerusalém enorme. Ele passou grande parte da sua vida em Jerusalém. Em Jerusalém, ele estudou, aprendeu muitos anos aos pés de Gamaliel, frequentou as sinagogas, provavelmente a sinagoga dos libertinos, né? Ele, dos alexandrinos, eu acho. Eu até escrevi uma vez sobre isso, não me lembro agora qual sinagoga. Se era dos libertinos ou se era dos alexandrinos. Acho que era dos libertinos, né? Libertinos, Então ele tinha amigos, ex-amigos, né? Ele tinha muitos conhecidos. A cidade também não é difícil de se amar. A cidade tinha o templo, né? Jerusalém. Todo mundo que vai em Jerusalém é um amor à primeira vista. Você ama sem conhecer, aliás, né? Então Paulo queria ir para lá, mas nós temos também outras possibilidades, porque ele queria ir para Jerusalém e especialmente na festa de Pentecostes. Primeiro, ele carregava a oferta dos macedônios para a igreja em Jerusalém, lembra? Então, ele queria logo entregar aquela oferta, ele queria logo passar a bênção que ele tinha conseguido para a igreja ali em Jerusalém. Segundo, imagine, ele tinha um amor enorme pelos judeus. Paulo chega a falar, eu não sei se é lá em Romanos, se é em Coríntios, que ele fala que se ele pudesse, ele dava a vida dele pelos judeus, para que os judeus se convertessem. Então ele tinha um amor pelos seus compatriotas. E ele não tinha conseguido pregar o evangelho em Jerusalém, lembra? Quando ele volta da Arábia, ele vai para Jerusalém. Ele começa a pregar ali afoito, desejoso. E o que acontece? Os irmãos correm com Paulo de Jerusalém, colocam ele no navio e mandam ele para Tarso, onde ele fica cerca de 8 anos. Então, Paulo vive aquele exílio de quase 10 anos sozinho. A vontade que ele tinha de pregar em Jerusalém, de pregar para as pessoas que ele conhecia, era enorme, não tinha sido realizada. Então, ele tem vontade ainda de voltar em Jerusalém. A festa do Pentecostes era uma festa que reunia muitos judeus da diáspora, porque na festa da Páscoa havia aquela reunião dos judeus de dentro de Israel, os da Galileia, né, os do norte, os do sul, todos eles se reuniam em Jerusalém. Mas no Pentecostes vinha muita gente de fora. Tanto é que quando nós meditamos em Atos 2, o que aconteceu? Quando o Espírito Santo veio, tinha muita gente que falava outras línguas e se identificaram com os batizados que falavam também na língua daquelas pessoas, porque eles tinham vindo de outros lugares do mundo, né? Então, Pentecostes trazia para Paulo, era uma ocasião muito oportuna, porque já que a cidade estava cheia e de pessoas que chegavam nos navios, Paulo ia passar despercebido ali, ninguém ia, porque se ele chega numa hora que não tem ninguém, certamente os sacerdotes, os fariseus iam perceber e começavam logo as perseguições, as ciladas, né? Então, eu penso que esse era um dos motivos. E desse versículo aqui fica aquela pergunta, né? Quando nós temos um propósito, nós somos diligentes assim como Paulo? Nós somos sábias assim como Paulo para cumprir esse propósito? Nós somos determinadas assim como Paulo? Eu preciso fazer isso, esse é o meu foco. Hoje nós estamos numa era que ninguém tem foco. Ninguém tem foco. Você conversa com as pessoas, elas não conseguem focar. As pessoas querem o quê? Videozinho de 1 minuto, de 2 minutos, porque elas não conseguem assistir. Às vezes eu fico desanimada, eu vou gravar um vídeo, eu não consigo falar nada em 1 minuto, eu não consigo, simplesmente eu não consigo. Eu preciso desse poder de síntese, que eu não tenho, né? Mas as pessoas querem coisas superficiais, porque elas não têm foco.
E há um mercado da atenção. Todo mundo quer atenção. Você abre a rede social, você vai ver que todos publicam coisas para pegar sua atenção. A nossa atenção está sendo disputada. Nós estamos num mercado onde o que se há de mais valioso é o foco. Eu não posso dar o meu foco assim. O que eu tenho de mais precioso é a minha atenção. Eu não posso dar minha atenção para qualquer coisa. Eu não posso gastar tempo com um monte de memes, com videozinho para rir, com TikToks da vida. Não posso. Minha atenção é preciosa. Então, você tem dado a sua atenção para o quê? Para quem? Porque quem prega a palavra de Deus precisa ser focado. Quem tem uma missão importantíssima como a de pregar o evangelho precisa ser focado. Então, essa é uma marca também de Paulo. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Pode ser que ele tenha pedido aqui para Lucas, seu mensageiro. Alguém saiu de Mileto a pé ali, ou talvez cavalgando, não sei, mas era um percurso por terra para ir chamar os anciãos da cidade. Naquela época não tinha um grupo de WhatsApp, tudo rápido, né? Olha, você manda uma mensagem, olha, reunião. Todo mundo vem, pega um metro e meia hora, 40 minutos, 1 hora, todo mundo se reúne. Aqui vai levar um tempo, porque o mensageiro tem que ir e as pessoas têm que se organizar para vir. Imagina. E claro, você recebeu um convite para um encontro com Paulo, é um convite maravilhoso, você larga tudo na hora e você vai, não é? Se Paulo manda chamar a gente para uma reunião, você vai do jeito que você está, você larga tudo, né? E logo, 18, e logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E agora começa o discurso de despedida de Paulo. Eu vou parar aqui, eu não vou entrar nesse versículo porque eu não vou conseguir sair dele hoje, né? A gente vai dividir o discurso de Paulo em Mileto em algumas partes, né? É bom para você já começar a ir meditando. A gente já falou muita coisa hoje, eu não quero cansar a cabeça de vocês, já que a gente falou até de saúde mental. Vamos terminar aqui. E nós vamos falar aqui do ministério de Paulo. Eu acho que essa parte do sermão aqui, todo pastor devia meditar, toda esposa de pastor, todo mundo que serve a Deus. Claro que abrange todos os servos de uma maneira geral, para todas as pessoas, todos os convertidos. Essa mensagem que vem a seguir cabe para todo mundo, mas ele fala especialmente para servos, né? Aqueles que estão ligados. Não é um discurso exclusivo para pastores, mas é especialmente para pastores. Nós precisamos entender isso aqui. Por isso que eu vou devagar, eu vou sem pressa aqui no discurso de Paulo em Mileto, tá? Fica para a próxima meditação. Deus abençoe.